Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, teremos então uma palavra de oração, falando com o Pai Criador, pedindo a bênção e a direção. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nós nos achamos mais uma vez em Tua Santa Presença, ó Pai, agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos desta forma virtual, mas em espírito e em verdade, ao redor da Tua Santa Palavra, Senhor. Primeiramente, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, e colocamos nossas vidas nas Tuas santas mãos. Pedimos que o Senhor dirija-nos neste trabalho, nos dê a inspiração, que cada irmão, cada pessoa seja abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós pedimos tudo isto humildemente e no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, dando início então neste culto, nós temos aqui a Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 1. E nós leremos então essa escritura após a parte de louvores, de adoração que teremos agora, parte de cânticos. Depois disto, então, estaremos lendo aqui nessa escritura anunciada, Gênesis, capítulo 1. Cantemos todos agora e adoremos ao Senhor com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos.
te amo, meu mestre, meu bom Salvador. Não posso em palavras contar este amor. Eu te amo deveras, pra sempre direi, e pelos meus atos o confirmarei. Que grande ventura, que glória, meu Deus, saber que em breve eu vou para os céus. De longe diviso as glórias do além. Oh, como eu almejo fruí-las também. Teu nome eu exalto, ó Rei de Salém, pois sempre teus filhos nos braços sustens. Eu quero louvar-te, cantar teu amor. Eu te amo, meu mestre, meu bom Salvador. Amém. Graças a Deus, que Deus aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. E agora nós vamos então aqui, como nós anunciamos, ler na Escritura, no livro de Gênesis, capítulo 1, começando com o versículo 1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia 2. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia 3. E disse Deus: haja luminares na expansão, os céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos,
e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia 4º. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia 6º. Amém. Nós lemos então o capítulo 1º do livro de Gênesis, que naturalmente é o capítulo da criação, não é? E nós temos aqui muitas informações importantes que é bom saber, não é? Todo mundo sabe que livro de Gênesis quer dizer o livro do início,
de todas as coisas, né? Mas existem muitos detalhes importantes aqui. Por exemplo, um dos últimos detalhes que eu estava observando aqui, nessa leitura, é que ele disse que os frutos da terra e as ervas, né? Enfim, tudo que a terra produzir será para mantimento dos homens, ou seja, do homem, que só tinha um homem ainda, não é? E dos animais. Aí eu fiquei pensando sobre essa condição que hoje nós comemos carne, não é? Nós comemos a carne de animais, mas no princípio não era assim. É bom lembrar disso, né? No princípio não era assim. Agora, nós não quero que ninguém pense que nós estaríamos entrando em uma questão doutrinária que se possa ou não comer carne. Não é isto, não é? Porque nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo São Paulo disse que quando nós fôssemos no açougue, nós poderíamos comprar de qualquer tipo de carne sem perguntar nada, não é? Então, açougue não vende sementes, não vende verduras. Onde vende verduras é na quitanda, não é? Onde vende frutas é no mercado ou na quitanda. Então, mas no açougue é o lugar apropriado para se vender carne. Então, nós não entraremos nessa questão doutrinária sobre comer carne ou não. Mas uma coisa nós sabemos, no princípio não era assim. E eu estou citando essa expressão, no princípio não era assim, porque o Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, fez esta citação, não é? Ele disse, mas no princípio não era assim. Então, houve alguma coisa que causou a mudança do princípio para o atual, não é? Para a atualidade. Mas são muitos detalhes aqui na criação, por exemplo, que existia, por exemplo, a expansão que ele criou antes, o Espírito de Deus movia. Deixa eu voltar aqui no primeiro versículo, para nós lermos aqui, para nos relembrarmos, né, do que nós lemos aqui, que é importante. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, era uma escuridão, era como se fosse um lamaçal, se é que se pode dizer assim, né? Um brejo, alguma coisa assim, escuro, não tinha forma, não é? Você já pensou nisto? Este universo nessa condição, escuro, sem forma, vazio, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existia água, mas era tudo misturado, não é? E aí depois, então, se nós formos reler, então o tempo vai todo aqui na releitura, né? E aí então começou. E disse Deus, haja luz e houve luz. É de se observar o seguinte, que a primeira luz que houve, então, não foi o sol, e não foi a lua, e não foram as estrelas, e nenhum astro, não é? Porque aqui você está observando, no versículo 3, disse, e disse Deus, haja luz e houve luz. Não é bom pensarmos nesses detalhes? É muito importante, não é? Eu me lembro quando criança que o ministro da igreja, né, mandava seus auxiliares passarem de casa em casa recolhendo as Bíblias nas casas em que fossem encontradas, porque dizia ele que a Bíblia era um livro muito misterioso, muito complexo,
e que não era bom que as pessoas leigas ficassem lendo a Bíblia porque elas poderiam ficar loucas, né? Essa era a expressão que era dito. Então, eles perguntavam se tinha Bíblia em casa e tal, e era bom que não ficasse lendo a Bíblia sem um doutor em Deus, né, um teólogo para explicá-la, porque poderia ser que as pessoas ficassem dementes, com demência, por não entenderem e ficarem tentando entendê-la. Na verdade, a própria palavra de Deus diz que ela não é de particular interpretação. Aliás, nenhum homem, não tem doutor no mundo que teria a outorga de Deus para interpretar a Bíblia para quem quer que seja. Não tem ministro, não tem pastor, não tem sacerdote nenhum que tenha autoridade dada por Deus para interpretar a sua palavra. Realmente a palavra de Deus é mistério, não é? Ela é um mistério. E então, se alguém nos perguntasse, mas então como fica? Foi uma coisa que foi escrita para que ninguém soubesse, e qual foi então a razão dela ter sido escrita, dessa palavra chamada Bíblia ter sido escrita? Qual seria a razão se não é para ninguém entender, não é? Se não é para ninguém interpretar? Mas não é bem assim, não é claro? É claro que as pessoas deveriam saber sim o que a Bíblia quer dizer, o que Deus queria dizer, porque você sabe também que as Sagradas Escrituras, elas estão escritas no céu por toda a eternidade. O mesmo tanto que Deus existe, a sua palavra também existe, é claro, e a sua palavra é a Bíblia Sagrada. Então, ela já estava escrita lá eternamente. E a seu tempo Deus a falou, porque é de se notar também que antes de ser uma palavra, tem que ser um pensamento. Não é assim com você? Não é assim comigo? Não é com nós, seres humanos? Antes de nós pronunciarmos a palavra com os nossos lábios, primeiro tem que se formar aqui a palavra, que é em forma de pensamento. Então vem a expressão verbal daquilo que nós pensamos. E com Deus não era diferente. Antes de ser a palavra, ele pensou. Então isso diz a Bíblia que isso está escrito eternamente nos céus. Aí depois ele começou a colocar em prática. Então a primeira luz que existiu não foi o sol e nem a lua, mas foi a luz da palavra de Deus, não é? Então ele diz aqui no verso 4 que Deus viu que a luz era boa. É bom observarmos esses detalhes. Isso chama-se estudar a Bíblia, meditar nas Escrituras, né? E Deus viu que a luz era boa, e então ele fez separação entre duas coisas, porque antes era tudo misturado. Daí ele fez separação entre duas coisas, luz e trevas. Luz é uma coisa, treva seria outra, não é? E se nós observarmos, as trevas, ela não têm autonomia. É bom observar isto. As trevas não têm autonomia. A luz tem autonomia. Então você diz, mas como assim? Não é? Se você estiver em um ambiente totalmente escuro, pode ser um quarto, enfim, qualquer lugar, né? Totalmente escuro, e você chegar ali e acionar um interruptor elétrico ligado à rede elétrica, e você acionar aquele interruptor e existir uma lâmpada conectada sobre a rede daquele interruptor, imediatamente acender-se-á uma luz e as trevas desaparecerão imediatamente.
As trevas não podem persistir quando a luz chega. Ela tem que se ir, não é? Então é bom observar esses detalhes. Mas aqui Deus fez separação entre trevas e luz e nós queremos observar alguma coisa a respeito disso, não é? Por exemplo, São Paulo disse que quem anda na luz, aliás, São João disse, não é? O apóstolo João, que quem anda na luz, não há trevas nele. A pessoa que anda na luz de Deus, na luz da palavra, na luz do Evangelho, não pode ser misturado luz e trevas. Mas isso é um assunto que a gente não dá para ficar comentando agora, né? Mas é bom se lembrar que existe a expressão: quem anda na luz, não há trevas nele. Ou você é luz, ou então você é trevas. Uma ou outra coisa. Luz é Deus, treva representa o inimigo de Deus, que representa Satanás, representa o diabo. O diabo é o que gosta de andar nas trevas, é o chefe das trevas, né? O príncipe das trevas. Mas Deus é o príncipe da luz, não é? Então, aí Deus separou: se você é trevas, então você fica sendo trevas, você não tem luz. Mas se você tem luz, então você não tem trevas. Isso falando no sentido espiritual, né? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. O Senhor Jesus Cristo também citou todas estas coisas quando ele estava aqui, não é? Ele disse assim que quem anda de dia não tropeça. Aqui já estava previsto em Gênesis o dia e a noite. Quem anda de dia não tropeça porque vê todas as coisas, não é? E quem anda nas trevas, naturalmente, pode tropeçar e vive tropeçando, não é? Mas eu fico desejoso de ficar meditando aqui, mas eu queria ler uma outra coisa. Eu queria ir por uma outra linha neste culto e eu não posso me demorar porque os minutos ali não cessam de correr, não é? Aqui o cronômetro fica correndo constantemente, a gente dá uma olhadinha ali e ele já passou mais um pouco. E na verdade, o tema que eu gostaria de dar para este culto, para esta programação, seria a segunda criação do homem, né? A segunda criação do homem. Você diz assim, mas existe isso? Sim, existe. Nós vamos tentar mostrar com tempo hábil aqui nas Escrituras e também na mensagem do profeta de Deus, não é? Para esta era. Inclusive, eu preciso ainda voltar, retroagir um pouquinho aqui no nosso comentário, porque eu disse que homem nenhum tem autoridade dada por Deus para interpretar a sua palavra. Nem ministros, sacerdotes, nem ministros, pastores, bispos, nada. Ninguém tem autoridade divina para interpretar a Bíblia, mas tem um que tem autoridade. E é homem também, não é? Esse que tem autoridade é o homem que é profeta. Ao profeta é dada a oportunidade, a autoridade de interpretar a palavra de Deus. Porque essa é uma regra traçada, estabelecida pelo próprio Deus, não é? Então, você sabe, Amós 3, verso 7, que eu não vou ler para nós ganharmos o tempo, e assim por diante, não é? Se houver alguma coisa, algum mistério a ser revelado, algum segredo, alguma coisa que Deus precise fazer o povo tomar conhecimento, então Ele o faz através de um profeta, um homem profeta, e Ele se manifesta a esse homem, como aconteceu no Velho Testamento, que todo mundo que é estudante bíblico lê o Velho Testamento e você vê que Deus se manifestava aos profetas, não é? Então nós vamos ficar com isto aqui, não dá para prosseguir aqui na nossa meditação por causa do nosso tempo ali, que agora já passou mais 2 minutos da hora que eu falei.
Então eu quero ler aqui com os irmãos na mensagem Hebreus capítulo 2 e terceira parte. O profeta Irmão Branham, profeta desta era, ele, quando pregou esta mensagem relacionada ao livro de Hebreus, ele dividiu em vários capítulos, e cada capítulo, como não era possível pregar em um culto só, então ele dividiu em parte 1, parte 2, parte 3, cada capítulo, não é? E nós estamos aqui com a mensagem aberta na mensagem Hebreus capítulo 2 e na terceira parte deste capítulo, né? Então vamos aqui, não esqueça do tema, viu? O tema é a segunda criação do homem. Eu poderia ler a escritura, mas eu quero ler na mensagem, do jeito que o profeta nos ensinou, não é? Parágrafo 57, ele diz assim: agora, deixe-me explicar isto novamente, para que você tenha certeza. Eu quero citar assim, bem pausadamente, para que todos entendam, porque esse é nosso objetivo, né? Para que você tenha certeza, Deus não é três. Você vai dizer, mas vem esse assunto outra vez, mas tem um pouco de paciência, que é para encaixar na outra parte, não é? Deus não é três deuses. A trindade de Deus é um Pai, é um. Vamos respeitar aqui a pontuação. A trindade de Deus é um. Aí então, depois do ponto final, vem Pai, vírgula, Filho, vírgula, Espírito Santo, vírgula. Não significa que exista três deuses diferentes. Se fosse, nós seríamos pagãos. Nós que somos cristãos não somos pagãos. Ou pelo menos não deveríamos ser, não é? Então ele disse, se houvessem três deuses, nós anularíamos todo o restante da Bíblia, inclusive onde nós lemos Gênesis, né? Porque lá disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós teríamos que anular todo o restante da Bíblia. Então é isso que ele vai mostrar aqui, para depois mostrar uma outra coisa, não é? Então se assim fosse, nós seríamos pagãos. Esta é a razão pela qual os judeus não podem compreender isto. Ou melhor, vamos respeitar aqui o ponto. Não podem compreender. Isto nunca foi ensinado na Bíblia. Agora, é ensinado em determinadas igrejas, absolutamente, é daí que vem o batismo trino. Então, por causa de se acreditar que Deus é três pessoas, então surgiu a necessidade de ter um batismo em nome de três deuses. Porque ele citou aqui um pouquinho atrás, Pai, Filho, Espírito Santo não são três pessoas, são três ofícios, três manifestações, ou três etapas, como você queira, né, dizer, de um Deus. Porque se fosse três, separadamente, para começar, para ser uma pessoa, precisa ser uma personalidade. Aí, se tiver uma personalidade, então são três deuses mesmo, não é? Mas então, na África, eles batizam você 3 vezes, com a face para a frente. Uma para Deus, o Pai, uma vez para Deus, o Filho, outra vez para Deus, o Espírito Santo. Você vai vendo a confusão que isso foi formando no meio do povo religioso que acredita em Deus, não é? Que acredita no Senhor Jesus Cristo. Agora, isso é um erro. Não existe nenhum ensinamento como esse na Bíblia, veem. E agora isto é o que eles ensinam. Isso veio através
Então começou lá desde das reformas, antes até, né? Quando começou a primeira organização religiosa, que chamou-se cristã, que começou ali pelo ano 300, 325, começou no terceiro século, né? Na primeira metade do terceiro século da era cristã. Então, aí depois disso já veio através das reformas, que foi a reforma luterana, né? Depois passou para a reforma wesleyana. João Wesley também ensinou essas coisas, se desenvolvendo através das eras, mas isto nunca foi um ensinamento bíblico. Isso somente foi um erro desde o começo. Pensar que Deus seriam três pessoas, então que consequentemente, se batizasse só em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo ficariam em desvantagem. Se batizasse só em nome do Filho, o Pai e o Espírito Santo também ficariam em desvantagem. E assim por diante, não é? Então, mas existem grupos chamados cristãos que se batizam somente em nome do Filho. É bom observar isto. O batismo verdadeiro na Bíblia, biblicamente falando, não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque ficou um batismo que não citou nome nenhum. Que Pai não é nome, e nem o Espírito Santo também é nome, nem Filho é nome, né? Então tem que se encontrar o nome desse Deus. Então, mas existem grupos cristãos, chamados cristãos, que se batizam somente em nome do Filho. Aí fica errado porque não se cumpriu a palavra de São Mateus 28, verso 19, que o Senhor Jesus Cristo disse que era para ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas ele disse em nome, não é? Mas vamos aqui por causa do nosso tempo ali, que eu não diria que ele é nosso inimigo, eu diria que ele é só um regulamentador para nós, de tempo, né? Aqui, né? Agora, assim era Deus no princípio, antes que houvesse qualquer luz, antes que até mesmo um átomo, antes de existir uma estrela, antes de haver qualquer coisa visível, Deus enchia todo o espaço. Então você volta lá para a leitura de Gênesis e começa a pensar nisso. Deus se movia sobre a face desse abismo. Que tamanho tinha esse abismo? Você poderia conseguir calcular? Não. Ninguém conseguiria calcular o tamanho desse abismo, e o Espírito de Deus se movia na face desse abismo, não é? Bom, Deus enchia todo o espaço, e naquilo não havia nada a não ser pureza. Vocês me permitam que eu vou dar uma paradinha aqui. Eu preciso fechar o parágrafo, senão depois a gente tem dificuldade para chegar onde estava, né? Então deixa eu fechar esse parágrafo que eu quero voltar um pouquinho na Bíblia de novo, né? A não ser pureza, olha só o que existia naquele tempo de Gênesis ali. Só pureza, puro amor, pura santidade, pura retidão, era o Espírito. Ele cobria todo o espaço da eternidade. Bem, não podemos compreender isso. Isso vai além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. Agora sim, nós fechamos o parágrafo 60 e eu quero voltar um pouquinho aqui na escritura que nós lemos, no princípio, né? Para olharmos uma coisa aqui, deixa eu ver. Bem no comecinho, bem no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis. Observe isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então,
nós não sabemos, nenhum estudante bíblico, nenhum teólogo saberia explicar de uma forma satisfatória que pudesse tranquilizar as nossas almas quanto tempo durou a terra sem forma e vazia. Mas aqui você vai notar um detalhe: no princípio não era mais a eternidade, já havia começado a se contar o tempo. Então, neste princípio, Deus criou o céu e a terra. Agora eu pergunto para você, você pergunta para mim, e nós perguntaríamos para qualquer: quanto tempo foi que durou que a terra ficou criada? Porque daí aqui, ó, no 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aqui já Deus não era sozinho mais. Aqui Deus já existia junto com outras coisas criadas, terra. Então não se sabe por quanto tempo, por séculos, por milênios, ninguém sabe quanto tempo Deus criou o céu e a terra, mas ela ficou sem forma e vazia, ela ficou informe. Aí já não é mais naquilo, vou voltar aqui agora, né, para nós darmos continuidade, aqui onde nós estávamos. Ele estava dizendo que Deus era sozinho, né, aqui, na eternidade, bem, deixa eu ver aqui, era somente pureza, né, naquele tempo lá, antes desse princípio, antes dele criar o céu e a terra, era isto aqui. Não havia nada a não ser pureza, puro amor, pura santidade, pura retidão, era o Espírito. Amém. Então, depois veio o princípio, que foi quando ele disse, ali no Gênesis, criou o céu e a terra. Então agora vamos para o 61, para nós aproveitarmos os nossos minutinhos ali, né? Pois, através daquela lente, poderíamos ver 100 e tantos milhões de anos-luz do espaço sideral. Pense nisto, 100 milhões de anos-luz do espaço sideral. E a luz viaja cerca de 8.000 milhas por segundo. E 100 milhões de anos-luz no espaço. Apenas pense, quantos milhões de milhas isto seria? Você não poderia nem mesmo numerar isto. Você poderia simplesmente pegar uma fileira de noves, número 99999, né? Você poderia pegar uma fileira de noves e passar ao redor de Jeffersonville, que era a cidade lá onde o profeta residia, né? E você ainda não poderia ter isso dividido em milhas, de milhas. Pense nisto. E além daquilo, então, estão as estrelas e planetas, e Deus, antes de qualquer um deles existir, ele já existia. Então, ali em Gênesis capítulo 1, fala no princípio, mas aqui ele está falando de antes do princípio, não é? Eu preciso me apressar aqui. Vem, e agora o Logos que saiu de Deus, que era o Logos, tudo isso começou a tomar forma de forma de um corpo. Não perca isso não. O Logos começou a tomar forma de um corpo, e a forma deste corpo foi chamada no ensino escolar, pelos teólogos, né, de Logos. Essa forma de um corpo seria chamada de Logos. O Logos que saiu de Deus, em outras palavras, uma palavra melhor para isso chamamos de teofania. Teofania, agora olha isto, hein? Agora nós estamos chegando no miolo do tema, a segunda criação do homem, não é? Teofania é um corpo humano que é glorificado.
Não exatamente com carne e sangue, como ele será em seu estágio glorificado. Outro assunto que também não posso entrar por causa do tempo aqui, não é? Os estágios do corpo, mas depois a gente volta uma hora para falar especificamente nesse assunto aqui. Então, é um corpo que é glorificado, ele disse, não é glorificado como será no estágio do corpo glorificado, né? Que nós teremos, mas é da forma de um corpo humano. Então, o formato, assim, a imagem é de um corpo humano, mas não é um corpo humano palpável. Isso que ele quer dizer, você não pode palpá-lo, não é? Que não come nem bebe, mas é um corpo que está esperando por nós, tão logo que deixemos este. Então, quando você morre, você sai desse corpo e entra nessa teofania aí, não é? E fica esperando, aguardando a ressurreição. Também não vou comentar por causa do tempo. Agora, ali nós entramos naquele corpo e este é o tipo de corpo que Deus tinha. Pois ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entendeu lá? Porque Gênesis 26 está escrito aquilo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, no formato, né? E conforme a nossa semelhança. Dele, naturalmente, e do seu séquito, né? De anjos. Porque aqui nós já estamos falando depois do princípio. Não esquece isto. Então ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, quer dizer, a imagem. Agora, você reparou que no Velho Testamento existem muitas histórias bíblicas de nações pagãs que adoravam um Deus que era um bezerro? O próprio povo de Israel, quando Moisés demorou lá no monte, eles mandaram Arão fazer um Deus para eles, que era o Deus que tinha tirado eles do Egito, porque eles nunca tinham visto esse Deus. Então eles mandaram Arão fazer mais ou menos no formato de um bezerro, de um boi, quadrúpede. Olha isto, não é? Mas certamente, não sei se ainda não estava escrito o livro de Gênesis, não é? Naturalmente, para eles poderem ler, porque Gênesis foi escrito por Moisés, não é? Vamos aqui no 63 agora. Agora, quando o homem entrou naquele corpo, ele tinha o controle de todos os peixes e aves e das bestas do campo, e então ali, agora aqui, nós já estamos ali aos 40, né, que já quase dando aqui 60 já, né? Quase, mas dá um tempinho ainda, uns 2 minutinhos. Então, olha isto. Então, quando o homem entrou nesse corpo semelhante a Deus, que é a teofania, o formato é igual um ser humano, que é agora 2 pés, 2 braços, a cabeça, tronco, membros, não é? Não é um quadrúpede que anda com as mãos no chão. Então entende-se que Deus assumiu para si esse Logos nesse formato. Então o formato seria esse, que é a imagem. E a semelhança seria nos poderes. Por isso que Deus disse, agora você domina sobre a terra. Peixe, aves, águas, tudo, enfim, você vai dominar sobre tudo isso, porque ele era semelhante a Deus, que era o Pai dele, não é? Então, vamos aqui. E então ali, agora vem, ali não havia ninguém para lavrar o solo. Olha, mas Deus não tinha criado o homem? Mas não era um homem palpável, não era um homem visível, era uma teofania igual a Deus, por isso era igual a ele, semelhante a ele. Aí ele cita aqui, então agora eu posso citar e depois você lê, né? Na sua Bíblia. Não havia ninguém para lavrar o solo. Aí abre parênteses, está escrito assim, Gênesis capítulo 2, não perca isso, essa citação, Gênesis capítulo 2, ele o havia feito macho e fêmea, mas não havia ninguém para lavrar o solo, então Deus fez o homem do pó da terra
Ele lhe deu uma mão como a do chimpanzé, deu-lhe um pé como o do urso, ele o fez à imagem, e este corpo terrestre está na imagem da vida animal e é feito do mesmo tipo de material. O seu corpo é feito do mesmo tipo de material que é feito um cavalo, ou um cachorro, ou qualquer coisa assim. É feito de cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica. Você apenas não... Toda carne assim não é a mesma carne. Você sabe disto, não é? Que nem toda carne é a mesma carne. A carne do peixe é uma, a carne das aves é outra, a carne da vaca é outra, e assim sucessivamente, não é? Então, toda carne não é a mesma carne, é uma carne diferente, mas é feita do pó da terra de onde ela veio. Mas a diferença entre um animal e um homem, Deus colocou uma alma no homem e ele não a colocou no animal, porque a alma que estava no homem é aquela teofania. Entendeu? Ali já deu a hora certinha, não é? Então vejamos isto. Ele primeiro criou a teofania, que era a semelhança e a imagem de Deus, era igual a Deus, não é? E depois não tinha ninguém para lavrar a terra, então ele fez o boneco de barro, de pó da terra, criou a mesma semelhança ali, braços, pernas, orelhas, nariz, olhos, né? Cabeça, tronco e membros, e depois colocou aquela teofania dentro daquele boneco de barro. E aí, quando ele soprou, então aquilo foi a teofania que entrou no homem. Foi a alma. Então a diferença entre o ser humano e o homem, entre o ser humano e o animal é justamente a alma. Porque os animais não têm alma, mas o ser humano tem a alma. Então eu tenho que ficar por aqui porque o tempo acabou ali, não é? Vamos orar. Você aprendeu, não é? A segunda criação do homem foi em Gênesis 2, verso 7. A primeira criação do homem foi em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Oremos agora. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao redor da palavra, e isso é tão maravilhoso, tão gostoso, que toma todo o nosso tempo, e nós precisamos ficar nos policiando aqui por causa das regras do tempo em que nós vivemos. Senhor, abençoa todos os teus filhos, abrindo a mente, abrindo a alma, o coração de cada um, dando esclarecimento, curando, dando saúde para seus corpos físicos, também em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Meus amados irmãos, não esqueçam que nós publicamos os nossos cultos aqui todas as terças e sábados às 18h45, e aqui na descrição nós temos os endereços dos nossos tabernáculos de Campinas e Santa Bárbara, com os dias, horários de culto e sucessivamente, não é? E também o WhatsApp, para você se comunicar conosco. Fique com Deus, não esqueça de clicar no gostei, não esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sino para você receber as publicações. Se você gosta da Bíblia, este é um bom canal para você aprender a Bíblia. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.